duas pequenas bandeiras, né? Dois pequenos estandartes à frente da bateria. Era isso uma escola de samba. Era uma coisa muito diferente do que a gente conhece hoje, dessa espetacularização da escola de samba. Mas ainda, é uma coisa que a gente está fazendo aqui, algo que é um pouco cortado, né? Eu até selecionei, mas eu acabei preferindo não falar disso, porque isso seria, não daria para ser um bate-papo, né? Uma roda de conversa, e sem um curso inteiro. Mas a gente pensar na questão da música, que era ouvida. Cartola deixa muito claro isso, que nesse momento, nos anos 60 até os anos 70, né, simplesmente a música que era tocada numa escola de samba incluía violão, flauta, outros instrumentos de sopro. Por quê? Porque era uma música acústica. Ainda não existia sequer amplificação. E quando isso começa de uma maneira mais significativa, a música muda de uma maneira muito radical. Inclusive, alguns autores, como uma pessoa que escreve muito sobre carnaval, sobre história do Rio de Janeiro, que não é nem fotógrafo, nem do samba propriamente dito, mas é uma pessoa que estuda muito isso, que é o Cássio Loredano, o Cássio vai dizer, olha, as primeiras escolas que começaram a acelerar o samba foram, inclusive, as paulistas. E que isso chegou no Rio de Janeiro de uma forma muito grande, porque as músicas eram extremamente mais lentas lá. Então, junto com a transformação dessa visualidade que a gente está vendo aqui, uma visualidade de gente de pé no chão, pé de barro, chão de barro, perdão, e uma música que incluía instrumentos acústicos que não são só os de percussão, houve uma transformação radical para se transformar tudo numa coisa que foi se afastando do samba, e isso vários músicos criticam e dizem que hoje a gente está muito mais próximo de outros ritmos, né? Inclusive do funk, que se aproximou, e de outras batidas que não eram desse samba tradicional. Então, a gente vê essa imagem de certa forma, pobre no sentido técnico dela, né? Mas a gente está vendo algo que a gente não conhece mais, que é algo que a gente não vive mais. Isso só ressurge com os blocos de rua pequenos no Rio de Janeiro. Isso que é uma coisa que a gente fala, vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Dentro desse visual, desse período, né, eu só coloquei isso, né, essa imagem para a gente ver um pouquinho das figuras femininas na época, onde uma ideia do corpo feminino começa a ganhar muito destaque. É só repararem nessas fotos aqui e nessas, né? Então, essa foto do Estadão, da Yamazaki, né, é muito significativa disso, né? Claro, são atrizes dentro de um festival de cinema, mas é um momento em que o corpo feminino também começa a ganhar um destaque muito grande, se tornar uma coisa muito forte. Inevitável a gente falar, no momento em que o Brasil entra numa ditadura, a respeito de certas questões que perspassam essas revistas, né? A Manchete foi useira e vezeira no apoio aos governos, seja lá quais forem, e se tornou assim intensamente ligada à ditadura, depois de ter sido muito ligada ao Khrushchev. Então, essa capa, qual a posição do Exército? Sem a menor explicação. E embaixo, as fabulosas garotas da Playboy. Essa capa falava do AI-5. Vocês podem imaginar isso? É uma coisa de doido, né? Porque simplesmente era uma capa que estava discutindo a questão do AI-5. E tinha as garotas fabulosas da Playboy na capa. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de questão política vai perpassar muito o carnaval. E é a primeira coisa que eu estou chamando a atenção de vocês, porque isso vai se esticar até os nossos tempos atuais.
Nos anos 80, o carnaval na Manchete ainda tem um impacto muito grande, né? Com o Luísa Brunet e Xuxa aqui nessa capa fabulosa, que eu acho que essa é do Indalécio, mas eu não tenho certeza se talvez alguém lembre, porque não veio o crédito dela, mas eu acho que essa é do Indalécio, Vanderlei, que foi um fotógrafo muito importante nesse momento, né? E a questão do corpo feminino vai ganhando um destaque cada vez maior, como a Fatos e Fotos, já em 82, promove capas do carnaval gay. Aliás, não apenas a capa, né? A edição do carnaval gay. E a nudez se torna uma coisa que hoje eu acho que seria muito mais problemática, né? Uma capa de revista com a Luma de Oliveira com os seios de fora. Isso a gente não vê hoje com a mesma facilidade. Nenhum dos sites, à medida que as revistas estão desaparecendo, as revistas impressas estão desaparecendo e os jornais também, né? A gente não vê nos sites capas com as mulheres com os seios de fora dessa maneira. Então, é um tempo um pouco diferente, né? Essa é a última capa da revista Manchete Carnaval, de 2008. Ela ainda teve uma sobrevivência há algum tempo de uma forma independente. A Manchete já tinha fechado e, junto com o Lincoln Martins, que foi diretor da Manchete, eu não sei se você chegou a trabalhar nesse período lá, né, Belial? Acho que não, né? A Fabrícia chegou a trabalhar também, Fabrícia? Nesse período, quando era fechado ali na Rua Conde de Lá? Eu fiz um pouquinho antes. Não cheguei a pegar a manchete nesse período, não. Eu já estava na Abril. Pois foi o último suspiro das revistas da Manchete, né? Foi feito de uma forma independente, depois da falência declarada, e que ainda continuou sobrevivendo algum tempo, de uma forma bastante precária, né? Mas é uma coisa doida, né? Ainda tinha uma vendagem razoavelmente significativa. A gente está falando aí, de repente, 70, 80 mil exemplares, que era alguma coisa bem importante ainda. Outro campo do carnaval, e aqui eu dou um salto nessa conversa, mas é importante falar disso, que isso é totalmente esquecido. Os concursos de luxo e fantasia que tinham no Hotel Glória, e antes mesmo do Hotel Glória, e que foram extraordinários. É um material fotográfico incrível que praticamente a gente não vê hoje. Quem fez muita coisa nisso, talvez nos estertores, foi o Guina Ramos, um ótimo fotógrafo, ainda atuante, ainda discutindo, e que tem um material fabuloso, que eram esses bailes esses concursos realizados, né, com essas figuras que eram os grandes destaques das escolas de samba dessa época, né? Um investimento extraordinário nessas fantasias as mais desvairadas possíveis. Eu olho esses trabalhos hoje, essas fantasias, esses concursos, e me passa uma coisa de um certo nonsense, de uma certa fantasia, que me lembra um pouco o Fellini, né? Não sei se vocês viram Roma de Fellini, que ele faz desfile de roupas religiosas, né? De freiras, padres, bispos, cardeais, e que me lembra um pouco isso. Tem um certo nonsense que esbarra o surrealismo para mim nessas aparições. Ou essa usa a Carla de vampiro aqui. Muito boa ela. Incrível. Ou ainda, o Evandro Cacho Lima. Desculpem a qualidade da foto, mas eu boto a culpa no Guina. Espero que uma hora ele me ouça assim, e bote no site dele as fotos de maior qualidade.
É uma dificuldade de pegar as fotografias com ele. Ou ainda, essa do Mauro Rosas no Sambódromo, se preparando para desfilar. O investimento dessas roupas é uma coisa completamente fora. Bom, Mauro, essa foto ela é interessante por um motivo. O Mauro Rosas caiu desse carro, não sei se desse carro, mas de um carro em que ele estava a uma altura... O famoso tombo dele. E eles, na época, não tinham nenhuma segurança. E ele caiu para trás, o carro deu uma adiantada e ele foi jogado para trás. E ele teve uma fratura da coluna, né? E, a partir disso, os destaques que vêm nesses carros são obrigados a ter lá um cinto de segurança, não sei exatamente o que eles usam, mas passaram a obrigar as escolas a dar mais segurança a esses destaques, por conta dessa queda do Mauro Rosas. E isso que você está falando aponta para uma coisa muito incrível, né? Porque existia e ainda existe uma improvisação absurda nesse carnaval empresarial, sofisticado, que gera milhões de dólares e é transmitido para o mundo inteiro até hoje. Não é à toa que os carros quebram, porque eles são feitos de uma forma muito tosca, muitas vezes. E essa defesa de que tudo é muito sofisticado hoje em dia é um mito, né? Olha só, essa menina está em cima de uma escada daquelas que a gente usa em casa para falar com o Mauro Rosa. Então, isso que o Belial apontou é muito forte mesmo, né? Ainda existe uma improvisação muito doida. E quem cobriu concentração, ou seja, a escola de samba que vai entrar, que fica próxima à entrada do sambódromo, sabe muito bem disso, que a quantidade de gatilho, de gambiarra que é feita naquele momento ali é uma coisa muito doida. Aqui mais uma do Hotel Glória, também do Guina, com o Clóvis Bornai em primeiro plano. E esse é um material que merecia muito ser revisto e repensado, porque ele é extraordinário. Realmente é um momento incrível do carnaval carioca e brasileiro. Marlene Paiva. E aqui, essas fantasias, né, não ficavam apenas no Rio de Janeiro, elas circulavam e as pessoas que participavam desses concursos eram convidadas a ir a clubes e bailes em diversos locais do Brasil, como o caso aqui da Wilza Carla, fantasiada de Dona Baratinha, no Clube Tamoio, em Cabo Frio, em 1966, faltou 6 aqui. E que é uma coisa assim que era um grande momento numa cidade do interior receber essas figuras, né? Essa aqui é uma foto de um grande fotógrafo que teve lá em Cabo Frio, chamado Volney Teixeira, e que documentou muito essa vida social dentro dos clubes de lá. E essa outra foto aqui eu acho ainda mais impressionante, né? O Evandro Castro de Lima e o Volney Teixeira tem essa sacação, que não o fotografa pela frente, mas de costas, e que causa um impacto muito grande, né? Esse vestido e essa sombra dele que se projeta nas pessoas em segundo plano. Eu acho essa foto realmente muito bonita. A Ana está falando que o Tamoio fica até hoje lotado. Eu não sabia que você ia no Clube Tamoio, Ana. Não, já fui muito. Antes da pandemia, né? Porque eu passava as férias lá em Cabo Frio, quando adolescente, e era assim, era uma alegria, né? Eu ia para o carnaval de rua e depois, de noite, seguia para o Tamoio, né? E aí a gente tem ainda a perna boa, né? A disposição, dormia um pouquinho, continuava pulando na praia, né? Porque aí vinham os blocos lá na orla e a gente ia atrás, né? Até porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Quando a gente está vivo, a gente segue.
Maravilhoso. E, assim, é uma história, isso eu sempre falo que é o seguinte, existe uma certa foto, o nome é péssimo, né? Mas a gente não tem o melhor, porque popular é uma palavra também muito complicada. Uma fotografia vernácula, uma fotografia cotidiana, comum, feita por não profissionais, do carnaval, que merecia ser mais bem vista e estudada. No caso, Volney, de certa forma, é um profissional, claro, daqui que fez essa fotografia, mas e que fala muito a respeito dessa vida dos subúrbios, das cidades pequenas, da região metropolitana do Rio, desses bailes de carnaval, que ainda não foi muito bem estudada, muito bem pesquisada, muito bem catalogada e revista, né? E que é muito interessante, né? Porque é um retrato social da população daquela época, né? De uma classe média baixa, principalmente, que é muito rica e muito marcante, que a gente precisava pensar nisso, né? A gente está falando, e eu estou insistindo um pouco nisso, e me perdoem, mas é que me incomoda muito isso, na questão da preservação desses acervos. Onde é que está o acervo do Clube Tamoio? Onde é que está o acervo dos clubes da Avenida da Via Dutra ou da Avenida Brasil, aqueles clubes todos que tinham ali ou dentro dessas cidades? O que aconteceu com esses arquivos? São um material fabuloso, tão incrível, tenho certeza, quanto essa foto que a gente está vendo, que merecia ser mais estudado e revisto. Isso acho que é uma coisa bem importante que a gente poderia pensar em fazer. Mas preservação e memória, né, são coisas que não são muito... que não dão importância, né? Se a gente for parar para pensar, não se tem essa cultura, né, de preservar, de guardar, né? As coisas vão se perdendo. Exatamente. Que é uma pena, né? Sim. Vamos avançar, gente, que eu estou lento e eu vou avançar com vocês. Aqui o Elza Carla, também do Guina. Essa é lindíssima. Algumas fotos sem identificar. Também do Guina. Aqui eu fiz só uma homenagem, duas pequenas homenagens que eu vou fazer a alguns desses fotógrafos de carnaval. Antigamente, a antiga sede da Manchete era na rua Frei Caneca, perto do Instituto Félix Pacheco, que tinha ali. Tem aqui na esquerda o Wagner, aqui em cima, em pé, o Marcelo Orne magrinho, rapaz, é uma coisa incrível. O Roberto Valverde, o Borghetti, que largou a fotografia e se tornou um chefe, o João Cordeiro Júnior e a Lena Mugiati, que eu não vejo há muito tempo também. E sentados o Fernando Cussatti, o Indalécio Vanderlei, o grande Indalécio aqui, o André Casque, que eu não trabalhei, e a Lígia de Castro. De repente, o Ricardo Belial poderia estar por aí, não, Belial? Não, eu não. 88? Não, 88 eu não trabalhava na Manchete, não. Ah, você chegou antes, né? Eu trabalhei nos anos 70, depois voltei em 89 e fiquei até 91. Ah, tá certo. Foi nesse interregno aí, né? Eu conheço todas essas pessoas aí, mas não nesse momento. Claro. Nessa época eu trabalhava na Abril. Eu cheguei depois também, o meu tempo de Manchete foi depois, eu cheguei nos anos 90, já no período de decadência, né? Aqui eu coloquei uma foto péssima, mas para vocês verem, eu acho importante a gente saber a cara de quem estava trabalhando. Então, a gente tem aqui o José Carlos Jesus, o Lincoln Martins, o Roberto Antunes, que trabalhava muito comercial, a Juliana, secretária, o Armando Borges, a Jussara, que foi secretária da direção e da presidência do Manchete há muito tempo, o Fabinho Abrunhosa, aqui sentado, o Orlando Abrunhosa, que foi um extraordinário fotógrafo, eu não vou mostrar uma foto dele aqui, e um grande amigo, além de tudo, né? Cláudio Almeida, e aqui ao chão de camisa e calças azuis... Roberto Barreira. O Roberto Barreira foi uma figura extraordinária.
em muitos sentidos, porque ele tinha uma cultura visual extremamente interessante, na minha opinião. E foi diretor da revista Desfile durante muito tempo e tinha um conhecimento muito grande de imagem e uma memória extraordinária para lembrar de pequenas coisas que podem fazer muito a diferença numa edição. Então, sabe, era uma turma, eu conheci todos eles aí, que era muito interessante trabalhar. Eu trabalhei com o Armando na Desfile e com o Roberto. Ah, sim, o Armando, claro. Que era o do comercial, né? Então, ele, na realidade, dava atendimento a todas as revistas, né? Eu fazia o caderno de culinária da Desfile e trabalhava direto com o Roberto, com o Armando. E o Roberto Barreira era o diretor de redação, né? Exatamente. Armando fazia muito em estúdio, né? Isso. Porque eu fiz várias decorações com ele no estúdio, conheço bem ele também. Vamos avançar, gente. E aqui eu fiz uma foto mais recente, penúltimo ano antes da pandemia, né? E que a gente tem aqui o Alexandre, o Paulo Múmia, o Marcelo Cortes, o Alex Ferro e o Levi. E a Sofia também aqui à frente, né? Uma turma mais jovem que continua aí atuante, trabalhando, e está sempre dentro do Sambódromo, né? Esse novo local que foi construído na época do Brizola, né? Que foi extraordinário, porque acabou uma grande roubalheira, que era a montagem e desmontagem daquelas arquibancadas na Presidente Vargas todo ano, né? Mas, ao mesmo tempo, respondeu a certas transformações ao espetáculo das escolas de samba, que se tornaram cada vez mais televisionadas e internacionais. Então, o próprio espetáculo das escolas de samba também sofre um impacto desse novo local. É meio difícil dizer quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, nessa história, né? Mas o fato é que, quando a escola de samba, as escolas de samba entram no sambódromo, a dimensão dela já tinha mudado. Alguma coisa já tinha mudado. A música tinha se tornado mais acelerada, num ritmo muito menos ligado ao samba e mais de marcha. As fantasias à disposição estavam muito prontas para uma iluminação mais feérica, mais poderosa e que atendia à televisão, né? Então, muita coisa mudou ali. Então, musicalmente, nesse ponto, é claro que instrumento de sopro, violões, instrumentos de corda, violinos, esse tipo de coisa já não tinha mais espaço. Isso era uma coisa praticamente impossível e o tipo também se alterou. E com aí uma outra coisa, né? Como o tempo de exposição se tornou menor, os desfiles se tornaram correria, né? Eu não sei quanto foi o último ano, coisa de 65, 70 minutos, ou 90 minutos, talvez, no máximo. Eu não me lembro mais. Você lembra, Fabrício? Você ainda está aí? Não, depois ela... quanto tempo? Eu não ouvi o que você falou, Mauro. Repete, por favor. Quanto tempo era o desfile de uma escola nos últimos tempos? Era 65 ou 75 minutos? Desfile da escola de samba? Acho que... Sabe que eu não sei? Porque os últimos carnavais eu fiz no camarote. Ah, tá. Aí você perde um pouco o tempo. Não são 80 minutos de desfile? Eu não lembro, Estela, realmente são 80 minutos de desfile. Mas era muito rápido, de um jeito ou de outro era muito rápido. Então, o que provocou isso? Esse desfile também se tornou mais rápido, mais corrido. Então, a batida do samba, que virou uma marcha, se tornou também mais corrida, né? Isso tudo teve um impacto nesse período, né? E, visualmente, também houve mudanças muito radicais, como a gente vai ver, porque agora a gente tinha, e o Newton Ricardo, que foi um cara que fotografou N carnavais, ele tem uma coleção de carnaval que não tem mais tamanho. O Newton Ricardo fotografava muito ali
daquela ponte que existe antes da entrada da Praça do Sambódromo, né? Então, as fotografias feitas de cima ali... A torre de TV ali da Sapucaí, que você está falando? A torre. Mauro, 75 minutos o desfile. 75, era isso. Ficou muito rápido. Ficou muito rápido. E o que eu estou falando é aquela ponte, aquela... É a torre. Só que ela não tem mais, né? Ah, ela foi tirada? Foi, acho que não fica mais ali em cima, gente. Eu não sabia disso, porque era o grande point, os grandes fotógrafos iam fotografar ali. Por exemplo... Não. Mas eu acho que eles tiraram da última vez, acho que mudou alguma coisa ali. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu sei que, por exemplo, o Orlando Abriosi, que ele trabalhava com uma Nikon 500 ali, que era cheia de espelho, o Frederico Mendes sempre fala que era uma câmera muito complicada, uma lente muito complicada, né? Ele era sempre colocado ali em cima, porque era o cara que conseguia trabalhar com isso, como o Newton Ricardo, aqui na outra foto dele. Paulo, essa ponte também pode ser derruba fotógrafo, né? Eu já fiz de lá de cima, na época que não era digital e a gente colocava gelatina para fotografar, porque a luz do Sambódromo era predominantemente verde. Uhum. E aí a minha gelatina amarela voou de lá de cima. Essa ponte era muito derruba fotógrafo. Olha, isso é muito legal, né? Oh! Assim, tinha que ser na gelatina, né? Porque era o único jeito de corrigir, né? Era de corrigir, isso é muito antigo. Pois é. Mas, cara, isso era fundamental. O Newton fez um trabalho muito grande e tem coisas muito legais nesse sentido também. Ele, acho que hoje ele está preparando um grande livro a respeito da fotografia que eu espero que ele consiga terminar. Gente, uma pausa que eu vou buscar um copo d'água para mim. Vocês me dão um segundo? Se alguém quiser aproveitar para fazer a mesma coisa, a gente aproveita agora, né? Obrigado, gente. Ao mesmo tempo que essas escolas de samba estavam acontecendo, teve um fenômeno, né? Na realidade, uma coisa que vem acontecendo desde sempre, que eram os blocos de carnaval no Rio de Janeiro. E talvez o que tenha tido nos anos 70 o maior destaque, né, tenha sido, sem dúvida nenhuma, a Banda de Ipanema, aqui nessa foto extraordinária da Leila Diniz. E que foi realmente uma coisa muito incrível, né? A Banda de Ipanema, nesse momento. A gente ainda está falando de um período de ditadura em que a Banda de Ipanema ganha uma dimensão política muito grande, né? Ela ganha uma força muito grande. Isso vai ser bem marcante nesse período, né? E a banda acaba se tornando, com os anos, e temos que admitir com um certo machismo, chauvinismo de alguns dos seus criadores, né, uma banda gay, que eles recusavam admitir esse rótulo, né?
Mas a banda de Ipanema se tornou a banda gay mais famosa do Rio de Janeiro durante muito tempo. Era maravilhoso fotografar a banda. Claro, claro. E uma coisa que agora eu tenho vontade de matar o meu amigo Marcelo Orne, que trabalhou também na Manchete. O Marcelo Orne fotografou 20 anos a banda de Ipanema. E ele não tem uma foto da banda de Ipanema publicada. Eu peço para ele, ele não manda. Assim, fique um registro oficial aqui que eu quero esfolar e arrancar o pescoço do Marcelo Orne, que é o cara que mais fotografou a banda de Ipanema que eu conheço. Assim, enfim. E a exposição, numa época que isso talvez ainda não tivesse, como teve a questão da liberdade, da descontração, um caráter político, né, contra a ditadura, a questão da presença